Quando os comunistas falam em acabar com a propriedade privada, muita gente pensa, então o comunismo vai tomar minha casa? Primeiro de tudo, quando a gente tá falando de propriedade privada, a gente não tá falando da sua casa, a gente tá falando de propriedade privada dos meios de produção. Mas acho que é importante também a gente falar como os países socialistas lidaram com o problema da habitação. Hoje eu queria trazer um exemplo real, que é o exemplo de Cuba. Antes da Revolução de 59 tinha um problema seríssimo de habitação em Cuba. E como que eles resolveram esse problema? Porque eles resolveram. Foi colocando gente estranha pra dormir no sofá das pessoas? Não. Primeiro de tudo, se você tinha uma casa própria depois da Revolução, a casa continuou sendo sua. Não tem segredo. Se você tinha duas casas, o Estado tomava uma das suas casas e te pagava um aluguel vitalício no valor daquele imóvel. Se você tinha mais que duas casas, o Estado tomava as demais casas sem nenhuma indenização, e eu sinceramente fico muito triste com uma notícia dessa. A questão é, mesmo você podendo ter a sua casa própria, você não podia alugar a sua casa pra ninguém. O Estado controla os imóveis pra que eles não se tornem mercadoria. E existia aluguel? Sim, você pagava aluguel pro Estado. Só que o valor do aluguel é, convertendo pro Brasil mais ou menos nos valores de hoje, R$80. Eu quero que você pense no quanto você paga de aluguel e pense que Cuba, uma ilha pobre e bloqueada, consegue fazer isso pra população. Ah, Ian, mas é a senhorinha fictícia, metafórica, que tem uma casinha que ela aluga pra ter uma aposentadoria. Então, seria bom se ela tivesse uma aposentadoria. Bem, ele é um mentiroso. Esperar o quê de um comunista que diz que a Coreia do Norte dá casa? A Coreia do Norte dá muitas casas para as pessoas morar. Lá não existe mendigo. Esperar o quê dele? Em primeiro lugar, que em Cuba, na Revolução, o Estado não tirava a casa e dava para os outros e depois te pagava aluguel. Mentira. O Estado tomava o que era seu e alugava o que era seu para os outros. Se você tinha duas casas, uma casa era do Estado, ficava para o Estado e o Estado alugava para os outros e você não ganhava nada com isso. Você não ganhava sequer um só centavo. E uma outra coisa, se o comunismo foi tão bom, mas tão bom, por que tantas pessoas fugiram de Cuba? Por que Fidel Castro mandava pessoas que tentavam fugir do país? Já que era tão bom, se o comunismo cubano era algo tão maravilhoso, como eles falam, melhor até mesmo do que o capitalismo, por que essas pessoas fugiam de lá? Não ficavam lá? Por que hoje Cuba é o que é? Aí vai falar, não, bloqueios econômicos americanos, não, os americanos transformaram Cuba no que é hoje. Outra mentira, porque a Rússia sofre diversos bloqueios econômicos e é o que é hoje. Isso é mentira. O país lá é assim por causa da sua má gestão. O comunismo em si ele não tem sentido, ele não tem base. Imagina só, eu sou um médico, você é um faxineiro.